O meu nome é Marina Homem e tenho como tarefa o desenvolvimento no canal do negócio HPE na TecData. Hoje temos como tema HPE Windows Server 2019 Reseller Option Kit, os conhecidos ROCs. Convidei para estar à conversa comigo o Rui Brito, o consultor da TecData, Technical Pre-Sales, para responder algumas perguntas que os parceiros me têm colocado. Obrigada, Rui, pela tua disponibilidade. Neste vídeo, vamos tentar simplificar a escolha adequada da licença Windows Server, respondendo às seguintes perguntas. Obrigado, Rui, pela tua disponibilidade. Nós temos o intuito deste vídeo é simplificar a escolha adequada da licença Windows Server, respondendo às seguintes perguntas. São 4 perguntas. O que é o Windows Server ROC, Rui? Então, o Windows Server 2019 é um produto da Microsoft, é o produto que a Microsoft vende para utilização nos servidores e existe o Reseller Option Kit, que no fundo é uma licença específica que é vendida pelo fabricante do equipamento, neste caso a HPE, que é um pouco mais acessível e que está desenhada e testada nos servidores da HPE, sendo que não é possível instalar esta versão do Windows Server, portanto não é possível instalar o ROC em equipamentos de outros fabricantes. Esta versão é completa, está customizada para os servidores da HPE e tem adicionalmente 90 dias de suporte para a instalação do produto, sendo este suporte uma oferta da HPE. É, portanto, uma oferta diferenciada da oferta da Microsoft. E as três versões, podes falar um bocadinho delas? Ora bem, nós temos 3 versões, sendo que a versão mais simples se chama Essentials. É uma versão que está, portanto, licenciada para 25 utilizadores, ou seja, a licença em si já contém a possibilidade de 25 utilizadores usarem este produto, de poderem aceder ao servidor. E, portanto, no fundo é a entrada de gama do Windows Server. Depois temos a versão Standard, e a versão Standard é uma versão que, como o nome indica, é uma versão mais avançada em relação ao Essentials, permite 2 máquinas virtuais, ou seja, já tem virtualização, e o licenciamento dos utilizadores é feito através de CALs, que vamos ver mais à frente em que é que consiste. Mas pronto, uma CAL é um Client Access License, ou seja, é uma licença de acesso que vai ser vendida de acordo com as necessidades. Finalmente, temos o Data Center, e o Data Center Edition difere do Standard porque permite um número ilimitado de máquinas virtuais. Portanto, em ambientes de virtualização, convém que seja vendido ou proposto ao cliente final a versão Data Center, uma vez que é aquela que lhe permite uma maior possibilidade de expansão. Então, na versão Standard e Data Center, tem que se comprar licenças. Explica-me um bocadinho que esta questão das licenças faz sempre um bocado de confusão a mim e aos parceiros. Ora bem, há 2 tipos de licenças. Agora estamos aqui a ver que neste slide estamos a falar aqui dos cores, e quando compramos uma licença base, seja de Standard, seja de Data Center, estamos a licenciar um mínimo de 16 cores. Portanto, a licença em si comporta um licenciamento para 16 cores. Claro que se tivermos menos do que 16 cores não precisamos de comprar nenhuma licença, vivemos com a licença base. Se tivermos que adicionar mais cores, então precisamos de licenças adicionais. Vamos dar um pequeno exemplo. Se eu tiver um servidor com 8 cores, com um CPU de 8 cores, só precisa da licença base. Se eu tiver um servidor
com, por exemplo, 2 CPUs de 10 cores cada, portanto o que totaliza 20 cores, já terei que comprar licenças de core adicionais e neste caso teria que comprar uma licença de 4 cores adicionais. E as CALs, Rui? As CALs, portanto, é um licenciamento totalmente distinto daquele que eu acabei agora de referir. Como eu referi há pouco, são licenças de acesso, ou seja, são as licenças que permitem que os utilizadores possam aceder ao servidor e existem diversas portanto, CALs, conforme estamos a falar de CALs de utilizador ou CALs de device, de dispositivo. Por exemplo, se estivermos a falar de um call center, nós vamos propor CALs de device, uma vez que o PC é utilizado por vários utilizadores. Se estivermos a falar de um escritório tradicional, vamos vender CALs de utilizador, uma vez que o posto de trabalho é utilizado normalmente sempre pelo mesmo utilizador. Temos essas CALs disponíveis em pacotes de 5, de 10, 50, por exemplo, ou também se podem vender em quantidades unitárias. Rui, vamos agora dar os benefícios. Falamos aqui um bocadinho mais da diferença aqui das CALs. As CALs, como eu acabei de dizer, portanto, são, digamos que, obrigatórias. Portanto, qualquer servidor, para poder ser acedido pelos seus utilizadores, tem obrigatoriamente que ter CALs de acesso. Ou seja, quando o nosso cliente final compra um servidor com o seu respectivo ROC, deverá sempre comprar CALs para licenciar os seus utilizadores. Ok. Então, há 3 tipos de CALs, é isso também? Sim, temos as CALs de utilizador, aquela situação que eu já referi há pouco dos utilizadores tradicionais num escritório. Depois temos as CALs de device, que são as CALs que são aplicáveis, por exemplo, aos call centers, onde um determinado posto é utilizado por diversos utilizadores. E ainda vamos ter uma outra CAL, que são as Remote Desktop Services, que são as CALs que, por exemplo, utilizamos quando estamos em casa a trabalhar no nosso PC, mas nos queremos ligar ao servidor da nossa empresa e trabalhar como se estivéssemos no escritório. Estas CALs, estas últimas CALs, chamam-se RDS, Remote Desktop Services. Já vendi algumas agora nesta época. E vamos concluir esta conversa com os benefícios do Windows Server ROC de uma forma muito sucinta, Rui. Ok. Portanto, tem várias vantagens. É um licenciamento flexível, porque permite ter algum tipo de benefício adicional em relação à licença base, nomeadamente o suporte. O suporte de 90 dias é um fator de diferenciação muito importante, porque é o que vai permitir ao cliente final, durante este período de tempo, poder ligar para o suporte da HP e colocar todas as questões que necessita para que a instalação e a configuração do sistema operativo tenha muito sucesso. E, acima de tudo, é bastante mais económico porque normalmente existem campanhas que promovem a venda do servidor e do ROC e, portanto, acaba por ser um benefício bastante significativo. Obrigada, Rui. Esta foi a nossa conversa de hoje. Vou deixar os nossos contactos para contactar HPE na TecData e termino dizendo que, por favor, contacte, vamos trabalhar juntos. Obrigada. Obrigado.